Estamos de volta, retomando lá no texto 8, né? Vamos continuar, vou definir combinação linear, vou fazer uns exemplos e vou encerrar o vídeo. Desculpa, vou definir combinação linear, fazer uns exemplos e vou definir também conjunto gerador de um subespaço. Aí eu vou encerrar o vídeo e depois eu faço um novo vídeo sobre independência linear, para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Vou até anotar aqui a hora que eu estou começando esse, para a gente não extrapolar. Pronto. Bem, então vamos lá. Bem, em primeiro lugar, vamos definir o que é uma combinação linear. Isso é fundamental em toda a álgebra linear, ok? A gente vai usar isso muito, esse conceito. Então, vamos. Um vetor x1 em um espaço vetorial V é uma combinação linear dos vetores x1, x2 até xk de V, se puder ser escrito como... Aí, vocês olhando essa equação aqui... Opa, não é bem isso aqui. Vocês olhando essa equação aqui, vocês vão ter lá o x é uma constante, né? Vezes x1, mais outra constante, vezes x2, mais assim sucessivamente, constantes vezes xk. Lembra que essas constantes podem ser 1, pode ser o 0, tá? Não precisa ser necessariamente um valor. Eu posso até não usar um dos vetores, tá bem? Ou seja, usar uma constante igual a 0 multiplicando, tá? Mas tem que ser possível escrever dessa forma. Bom, e aí eu vou fazer umas observaçõezinhas aqui. Esse índice K, quer dizer, o número de vetores que eu vou pegar, não precisa necessariamente ser igual à dimensão do espaço. Ou seja, eu tenho lá o R4, eu não preciso usar os 4 vetores para, de repente, escrever um vetor como combinação linear dos demais. Tá? Eu posso simplesmente pegar um vetor e escrever como combinação linear de outros 2 ou 3 vetores, sem problema. Tá? Eu posso, inclusive, usar mais do que 4 vetores. Eu posso pegar 5 vetores, né, e multiplicá-los por constantes e somar e obter um sexto vetor. Então, esse sexto vetor vai ser a combinação linear dos 5 vetores dados, tá bem? Enfim, geometricamente falando, o que viria a ser uma combinação linear? Vamos imaginar no R2, porque vai ficar mais fácil, né, no nosso plano. Vamos pegar aqui o R2, tá? Vamos imaginar que eu tenha um vetor aqui, que é um vetor x1, tá? Só para fazer a mesma coisa da definição. E tem um outro vetor aqui, x2, tá bem? Por exemplo, né, eu posso pegar esse x2 aqui, multiplicar, vou fazer vermelhinho, multiplicar por 1/2, né, por exemplo, né, posso multiplicar por 1/2, aí ele vai virar esse vetorzinho aqui, tá bem? Aqui, então, vai ficar 1/2 de x2. E eu posso, por exemplo, pegar x1, multiplicar por 2, pronto, então ele vai virar esse vetor aqui. Esse aqui, então, vai ser o 2x1. Quando eu somar o 2x1, né, 1/2, aliás, vou botar na ordem. Quando eu multiplicar 2x1, somar 2x1 mais 1/2 de x2, eu vou obter um outro vetor aqui, somando aqui pela regra do paralelogramo, lembram? Então, eu vou ter um outro vetor aqui, que vai ser o meu vetor x, tá? Então, esse x é a combinação linear do x2 e do x1. Tá claro? Então, isso é o significado geométrico da combinação linear. É você pegar um determinado número de vetores do seu espaço, multiplicar cada um deles por uma determinada constante, né? E somar esses valores, esses vetores multiplicados, e eu obtenho um outro vetor, que vai ser o que a gente chama de combinação linear, tá? Então, esse é o conceito de combinação linear. Uma forma bem, assim, genérica, né, da gente especificar, até posso usar o próprio R2 mesmo, né, como exemplo. Qualquer vetor do R2, né, você pode escrever como combinação linear dos vetores. Olha aqui. Esse aqui é o vetor 1, 0, tá? X igual a 1, y igual a 0. E esse vetor aqui, o 0, 1. Qualquer vetor do meu espaço R2, eu posso escrever como um determinado valor multiplicado pelo primeiro, mais um outro determinado valor multiplicado pelo segundo.
Por exemplo, o vetor 7 menos 1. Como é que eu posso escrevê-lo? Eu posso escrevê-lo como 7 que multiplica 1, 0, mais menos 1 que multiplica 0, 1. Quando eu faço as contas, eu chego no 7 menos 1. Né? É como se... Pô, eu escolhi mal aqui. Vamos botar outro número? Vou botar aqui 3. Só para poder caber no gráfico. É porque eu acho que eu não ia mexer no gráfico. Tá pronto. Né? Então, se eu pegar o primeiro vetor e multiplicar por 3, ele vem parar aqui. Né? Aqui seria 3. E quando eu pego o terceiro vetor, desculpa, esse vetor aqui, e multiplico por menos 1, aí ele vem parar aqui. Então, quando eu faço a soma, né, eu tenho este vetor aqui, que eu tinha falado, que era o vetor 3 menos 1. Tá? Então, isso que é a ideia de combinação linear. Só para vocês se situarem. Muito bem. Aí temos aí os exemplos que estão aí no texto. Primeiro, exemplo 1. Tá? Eu tenho lá o vetor x1, vetor x2 e vetor x3. São todos vetores do R4. Eu quero saber se esse vetor x aí, que é 2, 1, 5, menos 5, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses três vetores que estão aí. Tá? Vamos ver se pode. Vamos ver se eu consigo, por meio desses três vetores, tá? Escrever esse outro quarto vetor aí. Ah, mas professor, isso não vai ser sempre possível? Não necessariamente. Quer ver um exemplo? Eu vou até citar esse caso geometricamente falando. Não sei se eu vou conseguir fazer o desenho para vocês, mas vamos imaginar o seguinte, que eu estou... Em sala de aula eu faço com canetinha, né? Eu boto assim a caneta na mão e explico a coisa no espaço. Vamos imaginar aqui que eu estou aqui, né? Esse aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Esse aqui é o eixo Z. Certo? Vamos imaginar que eu estou pegando dois vetores, esses dois vetores, no meu plano XY. Vamos imaginar que eu pego um vetor aqui e um vetor aqui assim. Tá bem? Os dois no plano XY. Por exemplo, eu posso imaginar que o meu vetor é... Ai, voltou aqui, meu Deus. Peraí, onde é que eu tô aqui? Tá. Vamos imaginar que eu pego aí o vetor, sei lá, 0 não, 0 não. 1, 2, 0, tá? Por isso ele está no plano XY. Esse aqui é um vetor x1, tá? Aí eu pego um vetor x2, que é o vetor 3, 4, 0, tá? Esses dois vetores estão no plano XY. Os dois vetores aqui, deitadinhos no chão, tá? Será que eu consigo escrever o vetor x, por exemplo, 2, 3, 7? Será que eu consigo escrever esse vetor x como combinação linear dos outros dois? Não vou conseguir. Primeiro, vamos analisar geometricamente. Esses dois vetores estão no plano XY. Qualquer produto e soma entre esses dois vetores, né? Eu posso multiplicar o x1 e o x2 por qualquer escalar, né? E somar esse resultado. Eles vão ter como resultado sempre vetores que estão nesse plano XY. Eu não vou conseguir pegar um vetor do meu espaço, ou seja, que tem uma certa altura z, e ter como resultado, né, da combinação linear desses dois. Você pode verificar isso até algebricamente. Se eu pegar aqui assim, ó, 2, 3, 7. Isso tem que ser igual a uma constante que multiplica 1, 2, 0. Mais outra constante que multiplica 3, 4, 0. Tá? Vamos lá. 2, 3, 7 igual a... Como é que vai ficar a soma, essa combinação linear aqui? 1A mais 3B é a primeira coordenada. Então, A mais 3B, primeira coordenada. Segunda coordenada, 2A mais 4B. 2A mais 4B. Segunda coordenada. Até agora vai bem, né? É possível que eu encontre A e B que satisfaça isso igual a isso aqui. Ok. Só que a terceira coordenada vai ficar 0A mais 0B, que é 0. E jamais 0 vai ser igual a 7. Né? Então, se eu pegar vetores no plano XY, dois vetores no plano XY, ou até três vetores no plano XY, qualquer combinação que eu fizer entre eles vai continuar no plano XY. Jamais eu vou sair, né? Vou extrapolar para o meu espaço, tá bem? Jamais eu vou conseguir um valor, né? Uma altura Z, né? Nessa situação, tá bem?
Então, por isso que às vezes, né, eu dou, vamos dizer aqui, nesse exemplo 1, eu posso dar 3 vetores e ocorrer de que esse vetor x aí, esse 2, 1, 5, menos 1, possa não possa ser escrito como combinação linear desses outros 3 aí. Ah, mas não dá para perceber? Não dá para perceber, porque ainda mais esse que está no R4, a gente não tem nem como desenhar, né? Então não dá para a gente verificar isso de antemão, certo? Existe, mais para frente, a gente vai ver uma maneira de verificar realmente se teria como, assim, sem resolver sistema. A gente acaba caindo no sistema mesmo, não tem jeito. Tá? Assim, depois que a gente tem uma certa visão geométrica, é que de repente coisas no R3, no R2, a gente ainda consiga visualizar. Mas no R4 já vai ficar meio complicado. Né? A não ser que a coisa seja gritante. Vamos colocar aí que nesses 3 vetores eu tenha todas as 3 coordenadas nulas. Todas as quartas coordenadas, vamos colocar, né? Desses vetores aí, essas quartas coordenadas, todas iguais a zero, e o vetor que eu quero escrever como combinação linear não tem a quarta coordenada igual a zero. Aí está óbvio que ele não pode ser escrito como combinação linear, né? Como esse exemplo que eu coloquei aqui, certo? Então, essas coisas a gente tem que ir percebendo com o tempo. Isso aí vai da experiência também. Então, vamos lá. Vou escrever aqui. Ih, aí eu ocupei um espaço aqui. E não dá para copiar. Vamos fazer como aqui? Peraí. Se eu suspender muito, eu vou ficar cá em cima aqui. Vamos botar assim. Exemplo 1. Tá? Vocês vão me ajudar aí. O vetor x1. 1, 2, 1, menos 1. Vetor x1 é o vetor 1, 2, 1, menos 1. O vetor x2 é o vetor 1, 0, 2, menos 3. 1, 0, 2, menos 3. E o vetor x3 é o vetor 1, 1, 0, menos 2. 1, 1, 0, menos 2. E o vetor x, que eu quero escrever como combinação linear, é o vetor 2, 1, 5, menos 5. 2, 1, 5, menos 5. Menos 5. Então, vamos verificar se eu posso escrever esse vetor x como combinação linear dos 3. Então, eu vou escrever lá 2, 1, 5, menos 5. Tá? Vamos ver se a gente encontra essas constantes. Constante A, que multiplica o primeiro vetor, 2, 1, menos 1, mais uma constante B, que multiplica o segundo vetor, 1, 0, 2, menos 3, mais uma constante C, que multiplica o terceiro vetor, que é 1, 1, 0, menos 2. Tá? Então, vamos resolver essa equação vetorial. 2, 1, 5, menos 5 tem que ser igual a... Vamos executar as contas com a primeira coordenada. Então, 1A mais 1B mais 1C. Então, A mais B mais C. Primeira coordenada dessa soma. Segunda coordenada dessa soma. A vezes 2, que é 2A, mais B vezes 0, não vou escrever, mais C vezes 1. 2A mais C. Segunda coordenada. Terceira coordenada. A vezes 1, que dá A, mais 2 vezes B, mais 2B, mais C vezes 0, que eu não vou escrever, dá 0. E a quarta coordenada, A vezes menos 1, que é menos A, mais B vezes menos 3, que é menos 3B, mais C vezes menos 2, que é menos 2C. Tá? Continuando então. Bem, para esses dois vetores serem iguais, eles têm que ser iguais coordenada a coordenada. Então, a primeira coordenada lá, A mais B mais C, tem que ser igual a 2. Segunda coordenada, 2A mais C tem que ser igual a 1. Terceira coordenada, A mais 2B tem que ser igual a 5. E a quarta coordenada, menos A menos 3B menos 2C tem que ser igual a menos 5. Então, nós temos aqui um sistema de equações. Tá? Vamos lá resolver por escalonamento, que eu acho que é o mais fácil aí. Então, eu tenho lá 1, 1, 1, 2.
escrevendo a matriz aumentada. 2, 0, 1 e 1. Terceira linha, 1, 2, 0 e 5. E a quarta linha, menos 1, menos 3, menos 2, menos 6. Matriz aumentada aqui. Vamos ao escalonamento. Vou multiplicar aqui por menos 2 e somar na linha de baixo. Isso então vai dar, vou repetir aqui, 1, 2, 0, menos 2, menos 2 mais 1, menos 1, menos 4 mais 1, menos 3. A terceira linha, vou multiplicar por menos 1, somar embaixo. Então, isso vai ficar 0, menos 1 mais 2, menos 1, menos 1 mais 0, menos 1. Opa, peraí, está errado aqui. Menos 1 mais 2 dá 1. Continuando. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 2 mais 5, 3. E a última, que é simplesmente somar, né? Multiplicar por 1 e somar. Então, dá 0, menos 2, menos 1 e menos 3. Nota que a última linha está igual à segunda. Então, eu posso eliminar. Né? Aí, eu vou fazer o seguinte. Já que aqui está 1, eu vou inverter para esse 1 ir para o lugar que eu quero. Né? Eu vou trocar essa linha com essa aqui. Tá bem? Vou reescrever. 1, 2. Aqui separadinho. 1, 2. Aqui 0, 1, menos 1, 3. Aqui 0, menos 2, menos 1, menos 3. Tá? Aqui já está 1, né? Como a gente gosta. Então, vou fazer o seguinte, como a conta está simples, eu vou eliminar esse 1 e esse menos 2 da coluna, tá? Então, vou multiplicar aqui por menos 1, somar com a de cima. Vamos passando aqui para baixo. Vou ficar com 1, 0. Aqui, 1 mais 1, 2. Menos 3 mais 2, menos 1. E na de baixo, eu vou multiplicar por 2, somar aqui. Então, vai ficar... Essa eu vou repetir. 0, 1, menos 1, 3. E na de baixo, 0, 0. Aqui, menos 2, que é o 2 vezes menos 1. Menos 2, menos 1, menos 3. E 6, menos 3, 3. Aqui já dá pra gente resolver, né? Eu não preciso ficar extrapolando mais esse escalonamento. Se bem que até... Tá. Vamos lá. Vou dividir aqui por menos 3. Então, essa matriz, 1, 0, 2. Poderia parar ali e resolver as equações, mas vamos continuar. Tá fácil, né? Não tem fração, não vai dar problema. 0, 0, 1, menos 1. Tá? Bem, para eliminar esse 2, eu vou multiplicar aqui por menos 2 e vou somar lá. Então, vai vir para essa matriz aqui. 1, 0, 0. Aí, ó, menos 2 aqui nessa última coluna aqui. Menos 2 vezes menos 1, 2. Com menos 1 dá 1. Na segunda linha, eu vou multiplicar. Vou multiplicar não, vou só somar, né? Que aí elimino 1 lá. Tá 0, 1, 0. E aí eu vou somar menos 1 com 3 dá 2. E a última eu repito. 1, menos 1. Bem, então daqui a gente já tem a solução lá. Que dessa primeira linha aqui, o A é igual a 1. Tá? Dessa daqui, B igual a 2. E dessa daqui, C igual a menos 1. Tá? Vamos conferir? Vamos ver se isso vai bater? Então, memoriza aí. 1, 2, menos 1. Aqui, vou botar. Tem vermelhinho aqui. Esqueci. 1, 2, menos 1, não é isso? Então, esse aqui seria 1. Esse aqui seria 2. Esse aqui, menos 1. Vamos ver se vai bater os resultados lá. Primeira coordenada. 1 mais 2, 3. Menos 1, 2. Bateu. Tá? Segunda coordenada. 2 mais 0, 2. Menos 1, 1. Bateu. Terceira coordenada. 1 mais 4, 5. Mais 0, 5. Bateu. Quarta coordenada. Menos 1. Menos 6, menos 7.
com mais 2 menos 5. Bateu. Então, sim, ele pode ser escrito como uma combinação linear de... Então, x é combinação linear de x1, x2 e x3. Trabalhoso, né? A gente ficar resolvendo sisteminha para essas coisas. Depois, mais para frente, a gente vai ver uma outra maneira de pensar, tá? Que vai ficar mais simples. Para alguns casos, tá? Não vão servir para todos. Vamos lá. O exemplo 2. Aí a mesma coisa, né? Sejam x1, x2, vetores do R3. Verifique se esse terceiro vetor aí, x, pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores x1 e x2. Então, eu vou colocar nessa lateral aqui. Vou escrever aqui do lado. Aí o exemplo 2. Vamos lá. Quem é o x1? x1 é 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1. Quem é o x2? É o vetor 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. E o terceiro vetor, que é o vetor que eu quero ver se é a combinação linear. 1, 0, 2. O meu x é o vetor 1, 0, 2. Para verificar isso, eu tenho que montar aquele sistema, né? Então, 1, 0, 2 tem que ser uma constante A, que multiplica 1, 2, menos 1, mais uma constante B, só tem dois vetores, então só vou ter duas constantes. 1, 0, menos 1. Vamos montar essa equação aí. 1, 0, 2 tem que ser igual a... Ó, A mais B, para a primeira coordenada. Para a segunda coordenada, 2A mais 0, então é 2A. Para a terceira coordenada, menos A menos B. Menos A menos B. Beleza? Bem, então olha só. Pela segunda coordenada, esse aqui eu não sei nem se vai precisar montar um sistema. Vamos ver se dá para a gente resolver. Pelas segundas coordenadas, né, o 2A tem que ser 0. Logo, o meu A tem que ser 0. Se o A é 0, né, então 1, 0, 2 tem que ser possível da gente escrever como B, 0 e menos B. Correto? Se o A é 0. Então, aí a gente vai ter o quê? B igual a 1, pela primeira coordenada aqui, considerando, né? E também, pela terceira coordenada, B igual a menos 2. Então, você fica com dois valores para B? Ué. Né? Então, não deu certo, não tem solução. Então, não existem as constantes A e B que satisfaçam essa equação aí. Logo, x não é combinação linear de x1 e x2. Ok? Simples, né? Até aí tá tranquilo. Bem, aí tem a observação aí. Dizemos que um vetor x pertence ao subespaço S de V se x puder ser escrito como combinação linear dos vetores de S. Então, assim, é só uma maneira da gente falar, né? Que x pertence. Tá? Então, por exemplo, no exemplo 1, eu posso dizer que esse x aí, ele pertence ao subespaço do R4, né, gerado por esses três vetores aí, x1, x2 e x3. Tá bem? Ah, mas o que é gerado? Vamos lá para essa definição. Seja S um conjunto de vetores de um espaço vetorial V. Então, x1, x2, x3, até xk. Tá legal? Dizemos que o conjunto S gera o espaço vetorial V, ou V é gerado por S, se qualquer vetor de V puder ser escrito como uma combinação linear dos vetores de S. Vamos lá, o que é gerado? Quer ver uma coisa? Vou até aproveitar essa figura que eu fiz aqui ao lado, aqui, ó, essa figura aqui, tá? Eu peguei dois vetores ali, né? x1 e x2, vetores do R3, tá? Esses dois vetores, eles vão gerar, tá, o plano XY. Qualquer combinação linear desses dois vai sempre produzir um vetor que vai estar no plano XY, ou seja, vai ter a terceira coordenada igual a 0, tá bem? Então, esse subespaço do R3, que é o plano XY, ele está sendo gerado por esses dois vetores ali. Então,
esses dois vetores vão gerar um subespaço de Z, que é esse subespaço aí, no caso, né, o plano XY, tá bom? Que é um subespaço do R3. Tá? Então, como exemplo, né, de geração de subespaço. Essa é a ideia. Ou, se eu agregar um terceiro vetor, tá? Se eu agregar um terceiro vetor, só que tendo uma determinada altura z, ou seja, a minha terceira coordenada, né? Se eu tiver uma terceira coordenada, um terceiro vetor, cuja terceira coordenada não for zero, aí sim eu vou poder gerar o meu espaço R3 todo. Tá claro? Então, é como se, por exemplo, eu tivesse pegado um vetor em cada eixo desse, né? Cada eixo x, y, z. Esses vetores vão gerar o meu espaço R3 todo. Que qualquer vetor do R3 vai poder ser escrito como uma combinação linear desses três vetores. Por exemplo, aqui também, nesse exemplo que eu fiz aqui, nesse aqui, tá? Quando eu pego os vetores 1, 0 e 0, 1, esses dois vetores geram todo o R2, porque qualquer vetor do R2, né, qualquer vetor que eu pegue lá, x, y, eu posso escrever como uma combinação linear desses três vetores assim. X que multiplica 1, 0, mais y que multiplica 0, 1. Pronto. Tá? Então, repara que essas duas constantes aqui, elas vão estar envolvidas com as letras, né, que eu dei aqui no meu vetor. Tá? Então, aí eu digo que esses dois vetores, 1, 0 e 0, 1, né, o conjunto formado por esses dois vetores, gera o espaço R2. Tá? Para verificar se S gera V, né, gera o espaço V, a gente vai ter que escolher um vetor arbitrário x de V, eu não posso pegar um vetor fixo, né, um vetor exemplo, né, com números, eu vou pegar um vetor arbitrário, envolvendo constantes arbitrárias, né? E depois eu vou determinar se x pode ser escrito como uma combinação linear de S para qualquer escolha das constantes arbitrárias. Se a gente tiver uma solução para o sistema só para alguns valores dessas constantes, então S não gera V. Olha só, eu já gastei bastante tempo, eu estou preferindo encerrar esse vídeo agora, para não ficar um vídeo muito pesado, porque para eu resolver esses três exemplos aí, eu vou passar bastante de meia hora nesse vídeo. Então, eu prefiro encerrar aqui agora, e aí eu faço logo em seguida um outro vídeo para a gente fazer esses exemplos, tá bom? E, inclusive, eu dou uma limpada aqui nesse quadro, né? Apago o quadro, tá bom, minha gente? Então, aguenta aí. Assistam o próximo vídeo.